Maravilha, Oriente-se no ar, nós estamos aqui vendo as participações. Quero agradecer a você que tem entrado em contato conosco, Maria Lúcia, aqui de Goiânia, Minas Gerais. O meu amigo Edivaldo, de Governador Lindenberg, do Espírito Santo. A Maria Lúcia está parabenizando o programa, diz que o tema foi muito bem explicado pelos participantes, que está atualizado, que está ótimo. Parabéns a vocês dois. Figura esse Ricardo. O Ricardo e César. E o José Lopes, ele está realmente também elogiando o programa e está pedindo para os senhores falarem sobre a melhoria da educação, né? Essa questão do... Deixa eu ver se eu entendi bem, porque eu acho que faltou alguma coisa aqui, José. Para que o ser humano tenha a mesma igualdade em exercer os direitos, seus direitos na sociedade. Eu acho que eu entendi. Diga lá. É a questão, por exemplo, há tempos atrás, para você entrar numa escola estadual, você fazia vestibulinho, lembra disso? Sim. Era difícil entrar, tal. E eu acho que ele está mais ou menos por aí, que a escola hoje, o professor está levando tiro. É isso aí. O jovem, ele está tão desnormalizado que ele faz bobagem na boca dos pais, depois quer fazer bobagem na boca do professor. Quer dizer, isso precisa ser contido. Porque eu acredito assim, os professores, eles têm realmente uma profissão, e eu estava vendo outro dia que o imperador chinês, o imperador japonês, o único profissional que o imperador faz reverência é o professor. Porque o professor, sem professor não tem médico, não tem nada, não tem câmera, não existe. Então, eu acho que a valorização da educação pelo professor mais estimulado, entendeu? Mais capacitado, com mais recursos tecnológicos. Hoje você vê, as escolas particulares detonaram, nossa, na questão tecnológica, tem tudo, aquelas lousas, já viu aquelas lousas eletrônicas? Nossa, o negócio você entra numa escola, daqui a pouco o professor ele vai ser projetado em 3D e não vai precisar nem sair de casa, ele vai dar aula de casa, projetado em sala de aula, naquele teletransporte que é só uma comunicação ali. E tudo bem. Agora é um depósito de conteúdo. Me traz uma pesquisa, por exemplo, que o primeiro lugar de uma universidade federal foi um homem de sucesso. Traz. Aí eu calo minha boca. Então existe uma neurose, sabe? Meu filho, você tem que ir lá, você precisa ir para... Que faculdade você fez? USP? Federal? Não. Olha, o cara está sendo entrevistado aqui, ó. Percebe? Parou, hein? Então, as coisas precisam mudar. Eu lembro do tempo que os meus alunos subiam comigo na favela para dar aula sobre dengue. Eles preparavam a aula, o ensino médio, ia lá, dava lá aula sobre dengue, dava aula sobre higiene bucal, distribuía para a turma lá carente, escova de dente. Se sentiam úteis. Tinha espaço para droga. Então, não tem espaço para droga. Existe realmente um papel do governo que começa a atuar na sociedade, na educação, na prevenção, e para que cada indivíduo também se encontre, se adeque, eu acho que faça isso que ele quis escolhas. dizer, que existe um parâmetro. Parâmetro, isso. Parâmetros de escolas particulares caríssimas com tudo, mas não tem nada. Escolas que, de repente, não tem nada e tem tudo e não pode. Percebe isso? Isso precisava ser trabalhado. Eu, conversando com algumas professoras da década de 70, né, a impressão que me dá é que até um tempo atrás o ambiente escolar ele era muito além do que o desenvolvimento de conteúdo acadêmico e científico. Lá se desenvolviam também cavalheiros e damas, isso, né, no sentido bastante amplo da palavra, né? E hoje esse conteúdo acadêmico muitas vezes ele vem dissociado das fontes do conhecimento. No meu caso, eu sou psicólogo. Cada proposta teórica dentro da psicologia tem uma base filosófica que orienta a construção, uma concepção de homem. Então, se você entende uma sequência para daí chegar em algumas técnicas, tudo fundamentado. E a gente observa hoje que essa sequência ela vem sendo cada vez mais desgastada, desassociada
e esse conteúdo vai ficando fragmentado. Ou seja, traduzindo, a gente está aprendendo só a fórmula final e aplicando e acabou. Isso aqui, o negócio é usar a fórmula. Eu sempre eu fui rebelde com essa história. Não, como é que se chegou a essa fórmula? Para mim, o professor maravilhoso era aquele que vinha fazendo a dedução desse resultado. Por que nós chegamos nisso? Não é? A gente precisa ter esse entendimento. Faz parte do nosso critério. Então, e nesse tempo, as pessoas, ser professor, ser professora, era um status, né? Não tinha reverência aqui no Brasil, né? Reverência dos orientais, mas era um reconhecimento. Hoje em dia, você escolher ser professor ou professora é alguma coisa mais complicada, né? Por reconhecimento, por condição de sobrevivência, e daí eu acho que eu tenho até uma limitação para me aprofundar mais aí. Mas o que eu percebo é isso, alunos cada vez menos dispostos a pensar e, de novo, aprender é um processo doloroso. Você tem que primeiro admitir que não sabe, né? Você tem que correr atrás, você tem que assimilar algumas ideias, você tem que ampliar a sua pesquisa. E hoje em dia é muito fácil o aluno chegar ao professor e falar assim, dá uma ideia aí para fazer o TCC. Né? Uma ideia é valiosíssima. Para você construir uma ideia, você tem que ler muito, você tem que pensar, você tem que ter horas de dedicação. E a gente não dá uma ideia. Né? A ideia é fruto de um esforço. Então, essa questão, acho que da dedicação que implica uma angústia, implica no desenvolvimento dessas habilidades, que me parece que desde o começo a gente de alguma forma vem tocando nesse assunto, ele vai sendo diminuído. Então, eu entendo que a participação da escola, né, no momento atual, ela foi ficando muito fragilizada, professores sem recursos. Hoje você vai numa escola onde o professor tem que ainda escrever com o giz, né, que dá renite. Né? Tem coisas muito mais interessantes, muito mais atrativas. Vamos partir, nós temos aí 10 minutos desse bloco, e então eu queria que a gente partisse para algumas coisas práticas. Pensei aqui, vamos pensar em coisas práticas agora, então. Dicas para quem está. Você pegou seu filho com maconha em casa. Nós estamos para quem está em casa. Não, legal. Ou então, como começa a perceber a mudança comportamental? O que fazer depois disso? Né? Que passos concretos a gente pode trabalhar? Vamos lá. Eu aprendi isso. Se você, por exemplo, estiver já percebendo mudanças de comportamento brusca, né? Aquela coisa de você estar bem, de repente, nossa, você é uma voz pastosa, né? A embriaguez constante frente à falta da substância, que é mais difícil de achar e de comprar, o álcool é mais acessível, mas de repente você percebe que tem alguma coisa cruzada ali. Pai conhece, mãe conhece, filho. Pai que é pai, mãe que é mãe. Conhece. Se quiser pegar, pega. Né? Correu atrás, pegou. E aí, Sérgio, há uma mudança, Depois falo depois, mas o que você acha? Pegou, o que deve fazer? Vai. Mas peraí, antes de falar dessa mudança, que eu diria física, há uma mudança psicológica, há uma atitude, não sei, mais acentuada na rebeldia ou alguma coisa que demonstre que meu filho está se comportando. Eu li algumas coisas, assim, aprendi sobre essa questão, por exemplo, evitar assuntos sobre drogas. Né? Você começa a falar sobre drogas, ele levanta e sai fora, entendeu? Mudança de comportamento brusco, a gente fala, ele entrou no banheiro de um jeito e saiu de outro. Vontade de comer doce. Fritar, quer dizer, ele não consegue dormir frente à euforia de uma droga mais, né, assim como a cocaína. Ponta do dedo queimadas, colírios ou objetos semelhantes nos seus... O que eu percebi de pouco contato que eu tive, que eles são muito esguios, eles procuram ser discretos, eles procuram disfarçar, eles procuram... Não é? Eles têm que ver uma mentira, né? Simular, né? Eles se tornam tão hábeis na mentira que eles vendem terreno em alto mar. Eles são bons. Eles se tornam hábeis de tanto mentir, porque não pode, né? Aquela ideia de não pode, né? Proibido, né? Os pais não querem, não quer saber também que o pai... Então, eles ficam realmente muito bons nisso, viu? Também. Eu entendo que tem algumas coisas que são observáveis e concordo com você.
Eu acho que quando o pai, a mãe, ou enfim, o cuidador, né, a pessoa que está próxima, às vezes um amigo, se ele tem um bom vínculo, eu acho que dá para construir um espaço para conversa e fazer uma avaliação um pouco da gravidade. Eu acho que existem algumas formas de você perceber o estreitamento, né? A pessoa ela vai diminuindo o assunto, vai diminuindo o compromisso dela com a honrar, né, os seus compromissos, escola, trabalho, namoro, né? E ele vai se fechando num mundo e vai Como aparecendo... se fosse se calando, Isso. ficando mais retraído. Vai né? tendo uma estranheza. Se as pessoas que observam isso têm um vínculo amoroso, não importa quem é, mas alguém que está próximo, acho que iniciar uma conversa. Geralmente, santo de casa não faz milagre. Eu acho que procurar um especialista na área para buscar orientação, para buscar esse respaldo, eu acho que é o mais indicado. Eu não acredito numa resposta universal, né? Cada caso vai ser um caso.